Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para aprender um pouquinho do nosso módulo 3 de História. Aqui nós vamos estar falando sobre as outras comunidades. Já aprendemos sobre a comunidade familiar, que é a primeira comunidade que a gente é inserida assim que a gente nasce. Já aprendemos sobre a comunidade escolar, a comunidade religiosa, a comunidade esportiva e várias outras também. Hoje nós vamos aprender sobre as comunidades, os povos tradicionais do nosso Brasil. Que povos são esses, tia? Os povos indígenas, os quilombolas. Agora, nessa primeira aula, a gente vai aprender sobre os indígenas. Os povos indígenas, eles são divididos em tribos. Mas será que todas as tribos são iguais? Não. Algumas tribos têm formas diferentes de fazer as coisas, idades diferentes para fazer cada coisa. Na tribo tem o pajé. Ele é o responsável da tribo. Ele que sabe misturar as ervas para fazer os chás, para fazer os remédios, para curar os índios. Ele que, na cultura indígena, ele que fala lá com os ancestrais. E ele é o responsável, ele que cuida dessa tribo. É como se fosse o presidente do nosso país. Ele que tem que cuidar do nosso país, ele que cuida da tribo. Lá nas tribos indígenas, eles também têm escola, igual a gente. Só que é um pouco diferente. Além de aprender português, matemática, história, geografia, ciências, eles também aprendem sobre a língua indígena, a língua deles, da tribo deles. É importante vocês saberem que cada tribo tem uma língua diferente. Eles falam línguas diferentes. Uns vão falar tupi, outros vão falar tupi-guarani, outros vão falar... não sei, são várias línguas diferentes e a gente vai aprender ao longo desse módulo. Tá? Então, em todas as tribos, além das matérias específicas, eles também têm a matéria da língua indígena e da cultura indígena. Eles aprendem sobre o povo deles, da onde eles vieram, como era. Os índios foram os primeiros povos a morar aqui no nosso país, no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os índios, eles já existiam. E foi um choque de cultura muito grande. Por quê? Porque os índios andavam pelados e os portugueses eram cheios de roupas, as mulheres com aqueles vestidões, os homens cheios de casaco, cheios de coisa. E também os índios tomavam banho todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. Enquanto os portugueses, muitos não tomavam banho e quando tomavam era uma vez na semana, nem sei. Vocês sabiam que Dom João VI, Dom João era o pai de Dom Pedro I, que foi o príncipe que foi imperador do Brasil. Dom João era rei, ele era muito poderoso, muito rico. Vocês sabiam que não existe na história nenhum registro de que Dom João tenha tomado banho algum dia na vida dele? Eu acho que ele devia ser bem fedorento, hein? Imagina. E ele era rei, todo mundo tinha que beijar a mão dele quando se aproximava dele, abraçar. Imagina você abraçar uma pessoa que nunca tomou banho. Deve ser bem fedorento. Bom, nos povos indígenas, nós vamos aprender um pouquinho de cada tribo. Lá na página 262, tem lá falando sobre os Chavantes, os Tupi-Guarani, os Guarani, os Pataxós, os Yanomami. E além dessas tribos, tem várias tribos também. Será que vocês podem... legal, olha, vocês podem pesquisar aí na internet quantas tribos de índios a gente tem no Brasil hoje em dia. Lá na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, a gente tinha muito mais índios do que a gente tem hoje.
E hoje em dia, muitos desses índios saíram das tribos para vir para as cidades, para fazer faculdade, para estudar. Eles não pensam mais em ser só índios. Eles querem ter uma profissão, ter algum conhecimento para poder ajudar as tribos deles a garantir mais direito perante a sociedade, perante o mundo que a gente vive. Então, hoje a gente tem índio médico, nós temos índios deputados que estão lá pertinho lá do presidente, lá para cuidar do nosso país. Nós temos índios em todas as áreas de conhecimento do Brasil. E isso é muito importante. É importante para eles, que podem ajudar a tribo deles, e é importante para a gente também, para a gente poder conhecer mais sobre essa cultura. Temos muitos índios escritores, crianças, inclusive, indígenas, que escrevem livros e são publicados. E isso é bem legal, porque traz bastante coisa para a gente, para o nosso conhecimento, né? Então, a tia quer que vocês procurem aí, tá? Quantas tribos indígenas a gente tem no Brasil atualmente. E vocês vão fazer também toda a apostila da página, aqui do comecinho do módulo, 256, olha, tá vendo? Que é a capa do módulo, até a página 267. Ai, tia, é muita coisa. Não é muita coisa, porque tem bastante coisinha para ler aí. Na verdade, são só 2 paginazinhas de atividade, tá? Mas a tia quer que vocês façam muito legal e arrebentem e façam a pesquisa pra tia, tá? No final, na última página, tem um chocalho pra gente fazer, um chocalho indígena pra gente fazer bem legal. Ó, aqui tá explicando direitinho. Ai, tia, mas eu não tenho o pauzinho para poder fazer o chocalhinho assim, ó, o cabinho de vassoura. Não tem problema, faz só com a garrafinha, tá? Depois manda foto pra tia, que a tia vai adorar ver essa foto desses chocalhos de vocês. Um beijo e na próxima aula nós vamos aprender sobre os quilombolas, hein? Os quilombolas, olha, são os povos africanos. Beijinho, a tia tá com muita saudade. Tchau!